A minha curiosidade é, cara, como que você, com 16, 17 anos, conseguiu vender seus primeiros freelas? Como que começou essa história pra você? Entendi. É bem interessante, né? Porque o primeiro freela mesmo, assim, de todos, foi um cara que minha mãe trabalhava para ele e ele queria fazer um site. Esse foi o primeiro, mas esse eu tinha 13 anos. Okay. O que eu consegui fazer com 17 mesmo, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro recorrentemente, foi uma indicação de um amigo meu. Esse amigo meu, ele se cadastrou naquelas plataformas tipo Upwork, Workana, GetNinja, essas coisas. Não lembro qual que era naquela época. E aí ele conseguiu um contato lá e o cara queria fazer sites, etc. Só que ele tinha uma demanda boa, e esse meu amigo não conseguia dar conta de tudo, e ele me indicou. E foi assim que eu comecei. E era engraçado, porque eu cobrava, sei lá, R$100 pra fazer um site. Meu Deus. R$150 pra fazer um site. 1994? Não, era tipo 2000 e alguma coisa. 2010 e alguma coisa, eu acho. Enfim. Caraca. E aí, nessa época, né, eu não tinha muita noção do que tava valendo. Pra mim, ganhar dinheiro demais, né? Começou a cair muita grana ali, eu era bem novo e tal. Só que o que mudou o jogo, né? Quando eu parei de ter esse intermediário e eu comecei a vender para o cliente direto. Então, foi tipo assim, te conheci, aí você tinha agência, aí você me indicava para algum cliente, aí outra pessoa me indicava para um cliente. E quando eu fazia a venda, isso me deixava mais próximo do cliente, então eu tinha um valor maior que eu conseguia enfim, faturar, né, com aquele cliente, porque eu consegui vender direto, não tinha um intermediário ficando com a maior parte do lucro ali, né? Mas o que acontecia depois disso? Um cliente indicava o outro, indicava o outro, indicava o outro, e aí você tinha aquela rede, né? Então, indicação e network. Mas o que eu faria atualmente, né, se eu estivesse começando hoje para fazer isso? Demorou muito tempo, né? Desde que eu comecei a fazer os primeiros até eu ter uma rede que pingava cliente no meu WhatsApp o tempo todo. Demorou muito tempo. Atualmente, eu entraria em comunidades, em grupos e tentaria fazer um networking de forma mais proativa. Sim. Por exemplo, a gente tem aquela Caixa, que é um clube de assinaturas para pessoas de criatividade e marketing digital. Uma comunidade. E aí a gente vê lá no grupo da comunidade a galera pedindo indicação. Eu quero um editor de vídeo. Quem que vocês fazem para site? Eu preciso de um designer. E dentro do grupo, a galera já tá bem ali. Tem pouca gente que fala assim, putz, fala comigo, né? Você vê em outros grupos também de marketing digital de Facebook, a galera pedindo indicação e tal. Então eu diria que a galera que está começando, conseguiu o primeiro cliente, pega um pouquinho daquela grana, paga uma comunidade, paga um grupo que é fechado, conversa com o pessoal ali, se dispõe a ajudar, porque a pessoa vai te conhecer e vai te indicar. Sim. E fechar um cliente indicado é muito mais fácil do que bater na porta da galera e conseguir vender, né? Eu tava conversando com pessoas que têm agências grandes, tem 300 clientes. Eu falei, como que você fecha seus clientes? Ele, tudo indicação, tudo indicação. E eu falei, como foi os seus primeiros? Indicação, network. Então, uma coisa que aconteceu no caso dele, eu vou falar no meu caso, né? Eu comecei uma agência em 2010, então já comecei como agência mesmo, eu não era freela, e a gente começou com a Edialog em 2010, depois, 5 anos depois veio o Reportei. Na Edialog, a gente começou o serviço com um contato próximo que eu tinha de uma empresa que eu sabia que tinha aquela dor, eu sabia quem era a pessoa lá, um cargo naquela empresa, e falei, olha, eu estou fazendo isso, eu sei que você tem esse problema, então eu meio que prospectei um contato que eu tinha. Então, prospecção de contatos próximos, é ali que a gente começa. No segundo momento, eu comecei a buscar indicações. E aí, quem que me indicaria? Pessoas que me conhecem. Então, eu comecei a procurar na minha rede pessoas da área de tecnologia. O meu serviço na agência era de gestão de rede social. E aí eu entrei em contato com pessoas que eu sabia que mexiam com tecnologia, com site e tal. Porque na época, eu tinha concorrentes, não tinha muitos concorrentes no meu serviço, porque o meu serviço era meio que novo, só que eu tinha, por exemplo, eu não poderia chegar numa agência de publicidade e pedir indicação, porque eles meio que assumiam o serviço que eu fazia também. Então eu tive que buscar pessoas que tinham coisas similares ao que eu fazia, mas que não era exatamente. Então eu cheguei num amigo meu, que é o Thiago Gouveia, ele tinha uma empresa que fazia sites. Cheguei para ele e falei, Thiago, eu estou fazendo esse serviço aqui que eu sei que depois que a pessoa tem um site, ela precisa dessa rede social aqui. Se você souber de alguém, fala comigo. E aí ele me indicou um cliente. E aí eu fui falar com esse cliente e tal, fechei o meu segundo cliente. E aí eu comecei a trabalhar. Foi engraçado que
eu peguei essa indicação, aí depois eu peguei uma outra, não deu muito certo, e eu fiquei um tempão para conseguir cliente, porque no serviço ninguém tinha essa... todo mundo tinha essa necessidade. Mas aí eu comecei a falar, não, peraí, esse negócio de marketing digital, eu vou tentar usar isso para eu conseguir cliente. Então eu comecei a trabalhar o meu marketing digital, e aí eu achei uma ferramenta que dava muito resultado para mim, que deu meus primeiros clientes. Eu comecei a anunciar no Google e depois eu comecei a anunciar no Facebook. Eu gastava R$100 e o Google me dava mais 100. Era um crédito que o Google tinha. Aí eu acabava com aquele dinheiro porque eu não tinha grana, eu criava uma nova conta, gastava mais R$100, usava um outro cupom, aí eu tinha R$200. Eu fui fazendo isso meses. Desculpa, Google, né? Eu sei que não era uma coisa ideal, mas eu fui fazendo isso por muito tempo. Hoje você já gasta o suficiente no Google para ele te perdoar, tá tudo bem. Exatamente, eu gasto bastante no Dr. Google aí por isso. Mas o que aconteceu? Eu fiquei falando, não, eu mexo com isso aqui, eu vou ter que usar isso para eu vender. E aí eu consegui um cliente lá do Espírito Santo que entrou em contato, queria aquele serviço. Aí depois eu achei um cliente lá do Distrito Federal que queria o serviço também. E aí eu comecei a criar um canal de vendas através do online, através dos anúncios, e depois eu comecei a ter um posicionamento orgânico, que a gente fala. Eu comecei a trabalhar o meu site. Então, o meu caminho foi por esse lado. E, obviamente, esses clientes que me indicavam e a coisa foi crescendo. Isso é uma coisa que eu acho que assim, lá atrás era bem raiz, né? Hoje seria impossível conseguir um cliente gastando R$200 no Google Ads. Seria impossível ou muito difícil. Mas com R$200 você entra numa comunidade, troca ideia com meia dúzia de pessoas, fala o que você faz, se dispõe a ajudar e é possível que você consiga um cliente. Talvez seja esse o caminho. E esse é um ponto também. Por exemplo, lá atrás não existia muitas comunidades. Não existia. Então assim, eu tinha um grupo no Facebook, uma coisa, Orkut, a gente ficava olhando, surgia alguma coisa, beleza. Mas aí o que eu tive que fazer? Participar de comunidades na minha cidade. Localmente. Então a minha cidade tinha grupos que se reuniam, eu comecei a ir e tal, e aí consegui alguns contatos ali. Esse caminho, eu acho que assim, a gente viu, né, esse é o seu caso, realmente no começo é o seu ciclo próximo, é o seu networking, mas em algum momento você tem que quebrar isso aí. Você não pode ficar só, obviamente você vai continuar recebendo indicações porque você presta um bom serviço, mas mesmo esse colega que falou que trabalha só com indicação, ele também tem essa captação dinâmica, né, de outros canais. A gente tem que desenvolver outros canais, não dá para depender só de indicação. Eu diria que você zera o jogo na indicação quando a pessoa entra em contato contigo e aí você pergunta, poxa, que legal, como é que você me descobriu? Aí ela fala, foi o fulano. Você não sabe quem é o fulano. Então, nesse momento, você fala assim, agora sim, indicação é um canal estável, Verdade. Que tá maduro e eu posso procurar outras coisas, enfim, focar mais em outros, porque o da indicação já tá rolando, né? Exatamente. E assim, uma coisa que um amigo meu que era vendedorzão, assim, clássico, mas ele, enfim, entendia muito de vendas, e ele me falou uma coisa que é muito legal, ele até criou a própria agência dele, porque ele era um bom vendedor e criou uma agência baseada em marketing digital. Uhum. Ele falou o seguinte, que um bom vendedor, isso eu levo para mim sempre, porque ele falou assim, a vendas não é você ficar ali necessariamente no seu escritório ligando, prospectando, ficar mandando aqueles e-mails chatos, LinkedIn, não é ali que acontece a venda. A venda está no total nesse relacionamento. E, em alguns casos, está em você estar presente nas coisas. Então, o que ele fazia o tempo inteiro era estar presente em eventos, em associações, em palestras. Ele estava sempre no meio das coisas acontecendo. E aquilo gerava contato. O que você faz e tal? Aí a pessoa conhecia ele, indicava para um outro e por aí vai. E hoje dá para fazer isso online. Sim. Às vezes você é mais tímido e tal, mas você pode entrar numa comunidade e aí o que você vai ter que fazer lá dentro? Ser útil para aquela comunidade. Imagina que você está num encontro, num evento presencial, tá todo mundo lá conversando e você está no cantinho. Tem que interagir. Se você estiver na comunidade online e você não criar conteúdo, você vai estar no cantinho. Se você não engajar com as pessoas, você vai estar no cantinho. Então você precisa entrar nas coisas. Começou a live do YouTube da sua comunidade, você vai ter que comentar, você vai ter que ter um apelido na comunidade, você vai ter que ser alguém que as pessoas lembrem, né? Porque ali tem um monte de gente igual a você. Isso é um problema também. Eu vi um influenciador de vendas, né, que trabalha na Vetex, esqueci o nome dele agora, que ele falou uma parada genial, que ele estava conversando com o dono de uma concessionária, eu acho, da Mitsubishi e tal, e ele falou pro cara, onde é que os seus vendedores malham? Aí o cara, não sei, por quê? Aí ele falou, poxa, porque talvez, em vez de você investir em tal coisa para o seu vendedor, você vai pagar a melhor academia da cidade para esse cara, a academia mais cara de todas. Porque quem vai malhar na academia mais cara de todas é o público que tem dinheiro para comprar uma Mitsubishi. Então, se o cara está malhando naquela academia, ele vai estar
próximo das pessoas que têm aquele poder aquisitivo, vai interagir com elas, fazer amizades ali, ter um networking com pessoas que ele vai falar assim, onde você trabalha? Ah, eu trabalho na Mitsubishi, dentro do carro. O cara fala assim, pô, que legal, você vende carro. Pô, vai lá, dá uma passada lá, sai um carro maneiraço pra ver. Exatamente. E aí, como ele tá ali imerso naquele meio, ele vai ter mais chances de conhecer um potencial lead, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, é se colocar nesses ambientes, né? E aí, obviamente, tem um ambiente online que você pode se posicionar com conteúdo, com anúncio, com etc. Mas tem um ambiente offline que ainda é o canal que a gente normalmente começa e que é, eventualmente, aquele canal que a gente nunca vai abandonar, que a gente sempre vai ter novas vendas para fazer. É isso aí. Se você aprendeu alguma coisa sobre venda nesse vídeo aqui, comenta, fala qual que foi a venda mais inusitada que você já fez, se inscreve no canal e curte esse vídeo para continuar acompanhando o conteúdo que a gente posta aqui. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.